Bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Hoje vamos mergulhar num tema que nos afeta a todos, todos os dias, a comunicação eficaz. O episódio chama-se Comunicação Eficaz, Falar ou Ouvir. Olá a todos. As fontes que temos à nossa frente são um caldeirão fascinante. Vão desde manuais de gestão, resumos de clássicos como o Dale Carnegie, até textos quase filosóficos sobre os fundamentos da comunicação. Sim, é uma mistura muito rica. E ao longo da nossa pesquisa uma pergunta teimava em surgir. Todos queremos ser melhores comunicadores e, bem, a maioria de nós pensa que isso significa aprender a falar melhor, certo? Ser mais persuasivo, mais articulado. Mas e se as fontes apontarem para uma conclusão completamente diferente? E se o verdadeiro segredo não estiver em falar, mas sim em ouvir? É exatamente esse o paradoxo que vamos explorar. A missão que nos propusemos foi ir além do óbvio. Porque, comunicar não é só debitar palavras. Não mesmo. As nossas fontes mostram que é um processo com vários pontos de falha. Primeiro, conseguir que as palavras cheguem corretamente ao outro lado. Segundo, garantir que o significado que transportam é o mesmo para quem ouve e para quem fala. O que já é um desafio gigante. E depois vem o teste final, o mais difícil, se essa mensagem realmente provoca uma mudança, se leva alguém a agir. É essa a verdadeira fasquia da comunicação eficaz. Ok, vamos então começar a desvendar isto. A definição base, aquela que encontramos em todo o lado, diz que comunicar eficazmente é, transmitir uma ideia de forma clara. Certo? E garantir que ela aterra do outro lado exatamente como a imaginamos. O modelo clássico tem aquelas peças todas, o emissor, o receptor, a mensagem, o canal. Parece quase uma equação de engenharia, não é? Exato. Se uma peça falhar, a ponte de comunicação, desaba. Pois é, mas o que é fascinante é como um dos textos destila toda essa complexidade em apenas 3 pilares. Pilares muito humanos, quase como as pernas de um banco. Se uma falhar, tudo fica instável. Ok, e quais são? O primeiro pilar é a clareza. Isto parece simples, mas não é. Significa usar uma linguagem direta, sem rodeios, sem jargão desnecessário. Ser específico. Faz sentido. E o segundo? O segundo é a empatia. E aqui, uma das fontes diz algo que me marcou. Substituir o ego pela empatia. É a tentativa genuína de ver o mundo através dos olhos do outro. Uau! Substituir o ego pela empatia. Isso é poderoso, porque a nossa tendência natural é começar sempre a partir do nosso ponto de vista, não é? Sempre. E o terceiro pilar é a escuta ativa. E a palavra-chave aqui deve ser ativa. Exatamente. Não é só ficar em silêncio enquanto o outro fala. É um ato de concentração total. É ouvir não para encontrar a deixa para a nossa resposta brilhante, mas para verdadeiramente compreender o que está a ser dito, o contexto, as emoções que vêm agarradas às palavras. Sem estes 3, o que temos é só barulho, basicamente. É isso mesmo. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante para mim. Um dos documentos que analisamos mergulha nos axiomas da comunicação, de um pensador chamado Paul Watzlawick. E o primeiro axioma é uma bomba. É impossível não comunicar. Sim, esse é fundamental. Espera lá. Isto muda as regras do jogo. Quer dizer que a pessoa que fica em silêncio numa reunião a olhar para o telemóvel enquanto eu estou a falar, não está apenas a ser mal educada. Não. Está a transmitir uma mensagem incrivelmente alta e clara. Exatamente. O silêncio, a indiferença, o olhar desviado, tudo isso é comunicação. É o que essa fonte chama de comunicação negativa, mas ainda assim é comunicação. Certo. E essa ideia leva diretamente ao segundo axioma, que é igualmente revelador. Toda a comunicação acontece a 2 níveis, em simultâneo. 2 níveis? Sim. Há o nível do conteúdo, que é a informação literal, os dados, e há o nível da relação, que é chamada metacomunicação. Ou seja, é a comunicação sobre a comunicação. Metacomunicação. Dá-me um exemplo prático disso. Pensa na mensagem de texto mais simples. Ok. Ok. A palavra ok é o conteúdo. Mas se puseres um ponto final a seguir, ok. Esse ponto final é pura metacomunicação. Pois é, nunca tinha pensado nisso assim. Aquele ponto final não faz parte do conteúdo, mas diz-te como deves interpretar aquele ok. E geralmente não é de forma positiva. Totalmente. Ou a frase temos de falar. Exatamente. O conteúdo são 3 palavras, mas dependendo do tom de voz, da expressão facial, do timing, essa frase pode ser um convite caloroso para partilhar boas notícias ou... Ou a banda sonora do apocalipse na vossa relação. Precisamente.
O nível da relação define como o conteúdo deve ser lido. Claro. E isso liga-se diretamente à comunicação não verbal, que é algo que as fontes todas martelam. A nossa postura, os gestos, o contacto visual, tudo isso faz parte do nível da relação. Uhum. Um dos artigos dá um exemplo clássico. Alguém diz: estou completamente aberto às vossas sugestões, mas enquanto o diz, cruza os braços firmemente contra o peito. Sim, um clássico. O corpo está a gritar: estou na defensiva e fechado, enquanto a boca diz o oposto. Essa incoerência gera uma desconfiança imediata. É a diferença entre a comunicação digital, as palavras que usamos, e a comunicação analógica, todo o resto. E nessa música da comunicação não podemos esquecer os elementos paraverbais. Ok, o tom de voz e isso. Exato, o tom, o volume, o ritmo com que falamos. Podes dizer a frase mais inspiradora do mundo, mas se for dita num tom monocórdico e aborrecido, a mensagem morre ali. Por outro lado, o uso estratégico das pausas, do silêncio, pode ser incrivelmente poderoso. Sim, para dar tempo para a ideia assentar. Dá tempo ao cérebro do ouvinte para processar, para sentir o peso do que foi dito. Ok, então se estamos sempre a comunicar, se cada gesto e tom de voz conta, a pressão é enorme. Como é que podemos melhorar de forma prática? As fontes falam muito sobre estilos de comunicação e apontam para um ideal. O estilo respeitoso assertivo. Sim, e para o entendermos é mais fácil olhar para os seus opostos, as armadilhas em que todos caímos. Certo. Primeiro, o estilo agressivo. Eu ganho, tu perdes. É desrespeitoso para com os outros, impõe opiniões e ignora os sentimentos alheios. Depois, o passivo. Tu ganhas, eu perco. Que é desrespeitoso para connosco. Exatamente. É quando não expressamos as nossas necessidades ou opiniões por medo do conflito ou simplesmente para agradar. Entendo o agressivo e o passivo, mas há um terceiro que me parece o mais traiçoeiro. O passivo-agressivo. É muitas vezes disfarçado da educação, não é? Qual é um exemplo claro de como isto aparece no trabalho, segundo as fontes? Epá, o passivo-agressivo é mestre em atacar o canal de comunicação em vez da pessoa ou da ideia. Como assim? É o sarcasmo disfarçado de piada. É o colega que diz, claro, claro, essa é uma ideia interessante, com um tom que diz exatamente o contrário. Conheço bem. Ou um exemplo muito comum hoje em dia é o ghosting profissional. Ignorar deliberadamente um e-mail importante como forma de expressar descontentamento. Não há um confronto direto, mas a mensagem de obstrução e desrespeito é perfeitamente clara. É uma forma de sabotar a colaboração sem parecer o vilão da história. É isso mesmo. Para combater isto, uma das ferramentas mais interessantes que as fontes apresentam é a comunicação não violenta, ou CNV. Confesso que, à primeira vista, o nome soa um pouco idealista. Parece algo difícil de aplicar numa reunião de orçamentos tensa. É uma reação comum, mas a CNV é brutalmente prática. O seu objetivo é permitir-nos expressar o que precisamos sem culpar ou criticar os outros. Ok. Ensina-nos a fazer distinções cruciais. Por exemplo, distinguir entre uma observação, que é um facto, e um juízo de valor, que é a nossa interpretação. Certo. Dizer não entregaste o relatório na sexta-feira é uma observação. Dizer és irresponsável é um juízo de valor. A primeira abre uma conversa, a segunda inicia uma guerra. Faz todo o sentido. Separa o facto da história que nós contamos a nós próprios sobre o facto. Exatamente. E também nos ensina a distinguir entre sentimentos e opiniões e, talvez o mais importante, entre pedidos e exigências. Qual é a diferença? Um pedido genuíno deixa a porta aberta para um não como resposta. Uma exigência é um pedido com uma ameaça implícita de punição se não for cumprido. A CNV é, no fundo, um método para nos mantermos focados no que realmente importa, as necessidades de todos. Em vez de nos perdermos em acusações. E isso leva-nos à outra metade da equação, que me parece ser o tema central que está a emergir aqui. A escuta. Escuta, um dos textos, o resumo de Dale Carnegie, diz algo que é quase um muro no estômago de tão verdadeiro que é. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos. Ele lembra-nos que a pessoa com quem falamos está 100 vezes mais interessada nela própria do que nos nossos problemas. É um facto desconfortável para o nosso ego, mas é uma verdade fundamental da natureza humana. E a escuta ativa é a ferramenta que usa essa verdade a nosso favor. Como? A nossa primeira reação a quase tudo o que ouvimos é avaliar ou julgar. Concordo,
discordo, isso é estúpido, isso é genial. Sim, é automático. A escuta ativa treina-nos a suspender esse julgamento e a procurar primeiro e, acima de tudo, a compreensão. Então, qual é a técnica? Como é que se ouve ativamente? As técnicas são surpreendentemente simples, mas exigem disciplina. Manter contacto visual, acenar com a cabeça e a mais poderosa de todas, parafrasear. Repetir o que a pessoa disse. Não exatamente. É dizer algo como: deixa-me ver se percebi bem. O que estás a dizer é que te sentes frustrado porque o prazo é irrealista? É isso? Ok. Isto faz duas coisas mágicas. Mostra à outra pessoa que estamos a ouvir genuinamente e dá-nos a oportunidade de corrigir qualquer mal-entendido antes que se transforme num problema maior. É ouvir para compreender, não para retorquir. Vamos aplicar isto tudo a um cenário que todos conhecemos. O local de trabalho. As fontes são unânimes. Uma comunicação eficaz numa empresa não é um nice to have. É o óleo que faz a máquina funcionar. Sem dúvida. Melhora tudo. Processos, motivação, o clima, reduz conflitos. Mas as barreiras também são enormes, imagino. São. Uma das fontes fala em estridência comunicativa, que eu acho uma expressão brilhante. Estridência comunicativa. Por medo de represálias. E temos a receita para o desastre. Toda a gente fala em criar uma cultura de feedback como solução para isto. Mas, na realidade, a maioria das pessoas tem pavor de dar e receber feedback. Parece que 90% das vezes corre mal e acaba em ressentimento. Sim, porque o erro, segundo os textos, é ver o feedback como um evento à avaliação anual de desempenho, em vez de um processo contínuo, orgânico. Um diálogo. Exato. Um bom feedback não é sobre criticar, é sobre validar a compreensão. E deve ser específico, baseado em observações e focado no futuro, não em culpar pelo passado. A pergunta não deve ser "por que é que fizeste isto mal?", mas sim "como podemos fazer isto ainda melhor da próxima vez?". Muda completamente a dinâmica. E a preparação é tudo, presumo. Não se pode improvisar uma conversa difícil. Nunca. A preparação é chave. As fontes destacam um princípio fundamental que devíamos, imprimir e colar no ecrã do computador. Nada é óbvio. Tudo deve ser comunicado. Gosto dessa. Nunca assumas que a outra pessoa sabe do que estás a falar. Conhece o teu público, adapta a linguagem. E escolhe o canal certo. Um e-mail funciona para registar uma decisão, mas uma conversa sensível tem de ser cara a cara. Planeia a tua mensagem. Qual é a única coisa que queres que a outra pessoa retenha? Começa por aí. O que retiramos disto tudo, então? Parece-me claro que a comunicação eficaz é uma espécie de dança. É uma coreografia delicada entre expressar as nossas ideias com a máxima clareza e, ao mesmo tempo, ter a generosidade de criar um espaço de silêncio e empatia para que a mensagem do outro possa verdadeiramente chegar até nós. É uma excelente metáfora. Exige que sejamos, em simultâneo, bons bailarinos e bons parceiros, sempre atentos aos movimentos do outro. E isso deixa-nos com a reflexão final, que nos reconecta à pergunta que fizemos no início. As fontes que lemos estão repletas de conselhos sobre como nos podemos tornar melhores oradores, como podemos aperfeiçoar a transmissão da nossa mensagem para que ela seja perfeitamente compreendida e influencie os outros. Sim, mas se a natureza humana, como dizia Carnegie, nos torna 100 vezes mais interessados em nós próprios, e se o nosso instinto primordial, ao ouvir, é julgar em vez de compreender, talvez a chave para uma comunicação verdadeiramente transformadora não esteja em sermos oradores perfeitos. Talvez esteja em nos tornarmos ouvintes extraordinários. A pergunta que fica é: até que ponto a nossa capacidade de influenciar depende não de falar melhor, mas simplesmente de ouvir primeiro? Uma excelente pergunta para ficarmos a pensar. E com isto chegamos ao fim de mais um episódio de Conhecimento de Ásia. Muito obrigado a quem nos ouviu. Obrigada. Esperamos que tenham gostado e que apliquem algumas destas ideias. Não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos episódios. Até à próxima.